Olá, estudantes de Balsas! Nossa, que bom ter vocês aqui de novo. Nós vamos estudar qual componente curricular mesmo? Quando você vê essa carinha minha aqui, você já sabe que nós vamos ter aula de língua portuguesa, isso mesmo. E o meu nome, você lembra? Já observou meu nome aí em alguma tela? Vou falar para vocês. Professora Simone, muito prazer, viu? Estamos aqui para aprender cada dia mais e juntos vamos melhorando. Afinal de contas, o nome desse programa é o quê? Educa Balsas. Muito bem. Vamos lá? Hoje na nossa aula, nós vamos estudar mais um gênero textual. Hipertexto e hiperlink. Olha lá onde apareceu o nome da professora. Isso mesmo. Quando você olha esse nome, hipertexto, hiperlink, nossa, será do que se trata? Você já viu por aí alguma coisa assim, algum empreendimento que inicie com esse nome hiper? Já, né? Tá lembrando. Aqui na nossa cidade de Balsas existe um grande empreendimento que começa com esse nome hiper. Aonde é mesmo? Tá. É o Hiper Mateus. Muito bem. Você já foi lá no Hiper Mateus, né? Várias vezes. Nossa cidade não tem shopping ainda. Lá é como se fosse o nosso shopping, né? A gente encontra os amigos, encontra todo mundo. E lá tem quase tudo que a gente precisa. Pois é aí onde nós entramos. Esse prefixo hiper, ele indica justamente isso. Algo que tem uma variedade de coisas, né? E como nós estamos tratando de texto, então imagina-se que é um texto que possui uma variedade. Muito bem. E aqui na aula nós vamos ver as características desse hipertexto e também do hiperlink. Link já é uma palavra bem comum aí no seu vocabulário, no seu dia a dia, né? Você usa o celular, você usa o Face, o WhatsApp, Twitter, Instagram, pesquisas no Google, YouTube. Então, esse nomezinho link já é bem familiar para você, não é? Só que ele não é usado apenas na internet ou no computador. Ele também é usado em textos tradicionais. E nós vamos ver aqui exemplos de links em textos tradicionais também. Ficaram curiosos, né? Pois é, essa aula é super interessante, vocês vão ver. Vamos começar? Olha só, essa imagem aqui é conhecida de vocês? Dá uma olhadinha de perto aí. O que será isso aqui, gente? Tem palavras em negrito e uma explicaçãozinha na frente. Parece que todas as palavras iniciam com a mesma letra. Pois é. O que será isso aqui, gente? Já deu para perceber, né? Isso é um dicionário. Eu coloquei essa ilustração do dicionário para dar um exemplo de um hipertexto. O hipertexto, ele tem várias características. Uma delas não segue uma ordem de leitura. Quando você lê um texto normal, você começa pelo início, vai indo para o meio, até chegar no fim. Não é assim? Um texto comum é assim. Se você pegar um texto, uma história, por exemplo, e você começa lá pelo meio, você vai se perder, né? Você não vai entender muito bem. Então, você precisa começar do início para entender. Se você começa a assistir um filme, por exemplo, às vezes você chega em casa, seu pai ou sua mãe ou seu irmão estão lá assistindo um filme e você chega bem no meio do filme. Eu não estou entendendo nada aqui. Por quê? Porque é um tipo de texto que ele é linear. Se você não começar ele do início para ter aquela linha de raciocínio, você não consegue entender, né? E aqui, o dicionário é um tipo de texto que ele não é linear. Por quê?
Eu vou lá no lugar onde eu quero, consultar a palavra que eu quero, para eu saber o que significa laranja, por exemplo. Eu não tenho que começar lá da letra A, B, C, D, F, passar pelo L de laranja e ir até o Z. Não, eu vou direto no foco aonde eu quero. Eu direciono a minha leitura somente lá no localzinho que eu quero. Vou lá na letra L do dicionário, L, A, R, e aí vou descendo até chegar no nome laranja e vou ver o significado da palavra que eu quero. Não é assim? Então, o dicionário é um tipo de hipertexto, porque ele tem essa característica. Ele não segue uma ordem de leitura. Eu posso ir no início, posso ir no meio, posso ir no final, posso manusear da forma que eu necessito, certo? Então, grava bem isso aí. O hipertexto, ele não tem uma ordem de leitura, certo? Também nós temos outro exemplo aqui de um hipertexto tradicional, né? Nós nem fomos ainda para a linguagem lá da internet, do computador, estamos aqui em textos tradicionais. Aqui é uma página da Bíblia. Todo mundo sabe o que é Bíblia, né? Você tem uma aí na sua casa? Geralmente a gente tem uma Bíblia em casa. Quem é cristão, né? Quem não é cristão tem outros livros que orientam sua crença. Mas a Bíblia é um livro muito comum, né? Então você deve conhecer aqui a formação de uma página da Bíblia, por exemplo. A Bíblia ela tem o texto em si, o texto, ok? Aqui ela tem uma narrativa sobre o livro. Quando vai começar um livro, ele dá uma explicação sobre aquele livro, como que ele se formou, qual a importância dele e tal. E nós temos aqui, links. Links na Bíblia. Nossa, professora, que Bíblia chique. Pois é, link quer dizer ligado, interligado. Um texto que está ligado ao outro. Pois é. Às vezes, lá no meio do versículo que você está lendo, tem uma palavra lá que você não sabe o significado. E lá no rodapé da Bíblia, está explicando aquela palavrinha lá, que está grifada, ou que está enumerada com um númerozinho em cima, assim. E lá embaixo vai ter a explicação. Então, aquela palavra do texto está ligada ou interligada àquela explicação abaixo. Isso é um tipo de link, né? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Nós já citamos aqui o dicionário, a Bíblia, como 2 tipos de hipertextos, com características diferentes. Por exemplo, por que o dicionário é considerado um hipertexto? Porque ele não segue uma leitura linear. Você pode pular, você pode ir para onde você quiser na sua leitura. E a Bíblia, por que ela é considerada um hipertexto? Porque existem outros textinhos ali que estão interligados ao texto principal, ok? Pensando nisso, nessas características, veio aí na sua cabeça algum outro tipo de hipertexto? Veio? Olha só, essa senhora também está tentando lembrar aqui se tem algum outro tipo de hipertexto que ela já tenha visto, já tenha conhecido. Vamos lá, eu quero dar mais alguns exemplos para vocês. Páginas da internet. É um típico hipertexto. Por quê? Quando você abre uma página da internet, nossa, você tem várias possibilidades. Cada lugarzinho desse que você clicar, você vai para outro lugar. Depois, se você quiser, volta à tela principal. Escolhe outro link, vai lá, navega, viaja, vê o que você quer, depois volta para a tela principal. Então, essa tela principal, a primeira tela, ela é o hipertexto. E daqui, você vai para onde quer, sendo direcionado pelos hiperlinks, certo? Muito bem, vamos ver. Janelas do computador. Aqui não é muito
internet, né? Aqui é as janelas mesmo do computador. Quando você abre o computador, ele vai lhe dando várias possibilidades de entradas. O que você quer fazer? De acordo com o que você quer fazer, você vai escolhendo também os links ou os hiperlinks, né? Você quer salvar, você quer cancelar, quer entrar na área de trabalho, em downloads, em locais recentes, quer ir para atalhos da internet, quer fazer pesquisa no Google, o que você quer? Então, aqui é o hipertexto e, de acordo com a sua necessidade, você vai entrando nos hiperlinks. Está começando a entender, né? O que é hipertexto? O que é hiperlink? Muito bem. Olha só. O hiperlink são esses textos que são conectados ou ligados ao texto principal, como eu acabei de citar, né? Você entra lá na página do computador e essas opções que você tem de entrada são os hiperlinks. Aqui mesmo no exemplo já deu uma explicação, ó. This is a hyperlink. Isso é um hiperlink, aí vem a seta e vai direto no nome hiperlink. Mas existem outros hiperlinks aqui, ó, Translate, Smart Lookup, Paragraph, Font, New Comment. Então, aqui é uma linguagem em inglês, né? Mas dependendo do computador, pode estar tudo em português também. Aqui outro exemplo. A moça começou a ler a Bíblia, né? Mas ela chegou numa parte lá que ela ficou confusa. Não sei o que significa bem esse termo, essa palavra. E ela ficou pensativa. E aí ela observou que lá embaixo da página está uma explicação. Olha, quem sabe nessa explicação aqui embaixo vai tirar a dúvida que ela estava tendo, né? Então, essa explicação aqui embaixo é considerada um hiperlink, que está interligado ao texto principal que ela está lendo, certo? Então, o hiperlink é o que mesmo? São esses textos que são conectados ou ligados ao texto principal. E aí, fica uma dica aqui para vocês. Apesar de o mesmo texto fornecer diversas informações, é preciso ter cuidado, pois a leitura pode tornar-se confusa, uma vez que o leitor terá, ao mesmo tempo, acesso a diversas informações. Em contrapartida, ele fica à vontade para escolher de que maneira seguirá a leitura. Engraçado, você já se pegou fazendo isso? Você entra na internet com o intuito de pesquisar uma coisa que você precisa para responder uma atividade, fazer um trabalho, ou uma dúvida sua pessoal. E quando você entra lá, você começa a pesquisar, mas você vai vendo alguns hiperlinks que vão aparecendo ali, e você clica naquele link, aquele link te leva para outro link, que leva para outro link. Quando você pensa que não, já está longe do que você começou a pesquisar. Meu Deus, o que era mesmo que eu queria quando eu abri aqui a internet? Aí você tem que voltar o pensamento e lembrar, eu estava querendo pesquisar, era sobre as plantas, rapaz. Aí você volta lá naquela tela inicial, né? Assim, às vezes acontece muito isso. Então, o hipertexto, ele é uma ferramenta poderosa, porque ele dá essa liberdade para o leitor. Vai, volta, vai num lugar, vai em outro, né? Mas tem esse perigo de, às vezes, nessa leitura muito liberal, a gente acabar se perdendo, saindo ali do foco. Então, devemos ter esse cuidado, né? É preciso ter cuidado, pois a leitura pode tornar-se confusa, né? Temos que saber usar essa ferramenta de forma positiva, de forma abrangente, que venha nos auxiliar no nosso entendimento mais globalizado. Tem estudiosos que dizem assim, que o hipertexto, ele nos favorece, mas às vezes ele nos empobrece. Por quê? Hoje em dia a gente tem informação de tudo que a gente quiser, não é? Através da internet. Só que a gente às vezes esquece de se aprofundar num assunto.
Antes de eu começar a me aprofundar nesse assunto, o meu olho já vai para outro lado e eu já me interesso por outra coisa, e aí o meu tempo passa e eu não consegui me aprofundar naquele assunto inicial que era do meu interesse. Então, a gente acaba sabendo pouca coisa sobre muitas coisas. A gente sabe sobre muitas coisas, mas em pouca quantidade, sem muita qualidade. E isso acaba, às vezes, nos prejudicando, porque a gente tem muita informação, mas com pouca qualidade, né? Pouco conteúdo. Devemos focar mais o direcionamento do que nós queremos aprender. Quero aprender sobre plantas? Quero aprender sobre animais? Quero aprender sobre aeronáutica, sobre a marinha, sobre português, sobre inglês? Então, eu vou me focar aqui onde eu quero me aperfeiçoar. Claro, nós devemos conhecer um pouco de tudo, mas devemos ser também especialistas em algo, né? Quando alguém precisar de um professor de português, vai procurar quem? A professora Simone. Então, quando alguém precisar de um astronauta, vai procurar quem? Você. Você quer ser astronauta? Nossa, não quer ser não. Você quer ser o quê? Advogado? Então você tem que focar em quê? Nas leis. Você quer ser médico? Então vai estudar biologia, química, aprofundar na ciência. E é assim, nós temos que nos aprofundar em algo para sermos especialistas naquela área. Claro, conhecer um pouco de tudo, mas nos especializarmos. Só saindo aqui um pouquinho do assunto hipertexto, trazendo para a sua vida prática, né? Mas é importante nós termos esse cuidado com os hipertextos. Eles são riquíssimos, são maravilhosos, mas tem esse perigozinho, né? Da gente voar demais na maionese e esquecer qual era o nosso foco inicial, né? E aí, você conseguiu perceber o que é um hipertexto? O que é um hiperlink? Um está ligado ao outro. O hipertexto só existe por causa do hiperlink. Porque se não fossem os hiperlinks, ele não seria um hipertexto. Ele precisa dos links para se tornar um hipertexto. E os hiperlinks, eles funcionariam sem o hipertexto? Não, eles estão ligados ao hipertexto, eles estão completando o texto, né? Então, um está formando o outro, um precisa do outro, certo? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos ter uma atividade interativa aqui, ó, eu e você interagindo, para nós sabermos se ficou alguma coisa aí nessa cachola aí que Deus lhe deu, tá? Até a próxima, pessoal!